Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, para buscarmos neste manancial de amor as vibrações felizes que hão de permear os nossos corações, vivificar todo o nosso ser, motivar o trabalho do bem constante e estimular em nós a experiência da fé. Senhor Jesus, sê conosco, ampara-nos nesta hora, Senhor, para que sob a tutela dos seus mensageiros possamos estar, destes tarefeiros abnegados, que vieram ter conosco uma vez mais, para nos envolverem em vibrações de paz e de esperança. Sentimos-nos, Senhor, encorajados a vencer a nós mesmos. Sentimos-nos, Senhor, motivados ao trabalho na sua seara. Faze de nós instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. As nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo são referentes à lei de amor. Compreender esta lei é compreender as retas seguras que promovem o nosso progresso moral. Compreender e viver é a transcendência do espírito que somos, saindo da ganga das paixões para a iluminação dos sentimentos. Essa é a lei do amor. Para isso precisamos de um percurso de múltiplas reencarnações. E o Evangelho, no item 9, terceiro parágrafo, diz assim: há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm ciúme. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é a que deverá, um dia, matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai vosso próximo como a vós mesmos. Vamos compreender esse ensinamento de Jesus quando nos casamentos, nas famílias, as pessoas adquirem já certo entendimento, já certa afetividade, respeito mútuo, ainda aprisionados nesta possessividade, não desejam que ninguém venha ser um intruso naquele ambiente
que para essas pessoas parece tão agradável. Há famílias, há casais que até ensinam seus filhos que só a família que é importante e que então desconsideram os amigos, as pessoas que não são afeiçoadas, para que ninguém venha compor aquele núcleo familiar que entrou no egoísmo familiar. O Evangelho, é claro, tem o egoísmo individual, o egoísmo familiar, o egoísmo de casta e até de nacionalidade. E quando nós não conseguimos que o nosso sentimento de amorosidade entre os casais, entre os familiares, se expanda, na verdade nós estamos na ilusão de uma emoção que ainda não é um verdadeiro sentimento. Porque os casais, quando aprendem a se unir profundamente com expressões elevadas de amorosidade, sentem uma necessidade de expansão dessa vibração para agasalhar, albergar a outros tantos, porque essa é a função do amor. De tão intenso que possa ser entre 2 pessoas, 4 pessoas num lar, 5 pessoas, este ambiente familiar gera, quando equilibrado, uma necessidade de atrair mais, de compreender mais, de amparar mais, de servir mais. E isso, em hipótese alguma, ameaça o vínculo original destes que já se amam. Ao contrário, não há ameaça, há uma expansão. Mas muitas pessoas sentem isso como uma ameaça, de que aquilo que nós construímos, daquele amor tão, de trocas tão significativas, possa ser quebrado com a chegada de novas pessoas. E isto é a nossa insegurança, porque quando esse sentimento for vivo e seguro de que a construção é sólida, nós temos muito que doar, porque estaremos vivendo a lei do amor, que seria amar a todos, aqueles que nos chegam pela injunção reencarnatória e pela ambientação reencarnatória. Então, as pessoas que estão na nossa ambientação reencarnatória, quem são? Esse amigo que te oferece o braço forte, esse companheiro a quem estimas com especial carinho, aquele conhecido a quem te devotas com superior dedicação, esse colega que te sensibiliza, esse outro discreto benfeitor da tua vida, aquele outro vigilante auxiliar que se apaga para que apareças, são teus familiares em espírito. Então, olha, a família já se expandiu. Que ontem envergaram as roupagens de um pai abnegado, de uma mãe sacrificada, de um irmão zeloso, um primo generoso, uma esposa fiel e querida, um marido cuidadoso. Ora, ao teu lado, noutra modalidade biológica familiar. São almas irmãs da nossa alma. Por isso, esses todos e tantos outros mais, que já chegam para nós, já faz parte, são teus familiares em espírito, já faz parte da nossa grande família. Então essa expansão, ela já vai acontecendo, sem ameaçar de forma nenhuma o núcleo familiar de origem, ao contrário. E muitos casais são muito fechados em si mesmos, inseguros de que alguma coisa possa vir comprometer aquele vínculo que muitas vezes está frágil mesmo. Agora, esses são os nossos queridos, mas os adversários gratuitos que te sitiam e perturbam, os que te buscam sedentos e esfaimados, vencidos por paixões mesquinhas, são também familiares outros, a quem ludibriaste e traíste, e que agora retornam necessitados do teu carinho, de tua reabilitação moral, a fim de que se refaça o grupo espiritual que ascenderá contigo no rumo da felicidade. Vamos compreender que a lei do amor, ela
estimula uma expansão de vínculos, uma expansão afetiva, de construções diversificadas. Você é meu amigo, aquele é meu primo, aquele é meu irmão, mas a fraternidade é o liame comum entre esses corações. Muda-se o grau de vinculação, mas a intensidade da construção da fraternidade, da compreensão, da reciprocidade, do companheirismo é o que mantém o espírito vivo nos seus sentimentos superiores. Porque quando nós falamos do tédio no lar, esse tédio, que significa uma certa indiferença, ele vem da não estimulação dos afetos diversificados, seja na grande família, seja no grupo de amigos, nos companheiros da casa espírita, no ambiente de trabalho profissional. Quando essa expansão afetiva se faz, na base do companheirismo, da extremada compreensão, da fraternidade, nós estaremos mais planificados, mais abastecidos para estarmos no nosso lar e termos o que doar. Termos como servir, termos como nos entregar àquele momento. Mas se o espírito prevalece no egoísmo, ele é uma alma ressequida, sem energia e, portanto, sem expansão. E vai ficando uma pessoa triste, desalentada, sem nenhum nível de experiência no bem. Reflitamos sobre o egoísmo individual e o egoísmo de família. Nós, por muito tempo, na nossa vida como espíritos, nós vivemos em clãs, nós vivemos restritos em ambientes muito fechados, com pensamentos bastante equivocados, que fez com que nós tivéssemos essa característica que a Célia está trazendo para nós, que é uma característica de muito preconceito. Porque isso é algo que realmente permeia as civilizações desde que ela existe. E na atualidade existe realmente um movimento bem expressivo para que nós possamos vencer essas situações íntimas de preconceito. Preconceito de posição social, de raça, de escolhas de toda a natureza. E esse movimento que nós precisamos fazer na nossa intimidade, dentro do lar, vai realmente formar cidadãos mais amorosos, vai realmente formar cidadãos que tenham uma amorosidade, uma percepção da vida pautada no Evangelho. Então, todos esses preconceitos que nós vemos na sociedade atual, eles nascem no lar. Pais, mães que trazem esse conteúdo equivocado acabam, de alguma sorte, estimulando essas vibrações incompatíveis com o bem e com a verdade naquele reduto familiar, acordando muitas vezes memórias muito difíceis naqueles indivíduos que compõem o lar, e que lá na frente isso vai resultar em tragédia, isso vai resultar em situações muito delicadas que nós vemos todos os dias acontecerem no mundo em que nós vivemos. Então vamos fazer uma pergunta dentro desse processo de educação que nós estamos nos propondo. Se o nosso lar, dentro da nossa família, existe um forte movimento com relação a preconceitos,
Vamos pensar sobre isso, porque isto é uma forma de desamor. E o Evangelho é uma forma espetacular de aquisição do amor. Então, é impossível nós implantarmos o Evangelho num lar onde existem espíritos pré-conceituosos com relação aos seus irmãos em humanidade. Porque qualquer circunstância que uma pessoa está submetida e que pode causar algo de uma desacomodação na intimidade de todos nós, aquilo significa um processo educativo. Então, nós nascermos latinos a pessoas, a espíritos que têm preconceitos contra latinos, contra raças, contra situações financeiras, e tudo isso é um movimento que nós precisamos aplacar e eliminar dentro do lar. Ao percebermos um elemento que traz essa característica, seja o esposo, a esposa, um filho, alguém, né, um pai, uma mãe, alguém que traz essa característica, é extremamente importante que se inicie um processo de educação, de conversas alimentadas por tudo isso que nós temos aprendido com o Evangelho, para que realmente possamos sair desta condição. E Jesus foi esse Espírito extraordinário que tudo veio nos ensinar, que nos mostrou em vários momentos da sua vida um combate veemente a qualquer nível de preconceito. Ele vai explicando para nós. Então, há um determinado momento que ele diz para os discípulos que é muito provável que aqueles que eram rechaçados por eles, porque tinham outras religiões, tinham outras ideias, inclusive as pessoas que tinham um comportamento sexual desaprovado pela sociedade, que essas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, ao se conscientizarem das suas dificuldades, chegariam primeiro, entre aspas, ao céu em relação a eles. Porque muitas vezes o Espírito está numa situação de prova ou mesmo de expiação, e aquilo é um processo educativo extraordinário, em que ele vai sublimar, em que ele vai se superar e conseguir uma modificação espiritual extraordinária. Então, da onde vem esse estado de preconceito? Da onde vem? Da ausência da fraternidade. Aonde nasceu esse estado tão perturbador, né? Da ausência de fraternidade. E nós estamos justamente no momento em que estamos necessitados de fazer essa mudança. Quando nós pensamos nos bullying que existem dentro das escolas, quem são os espíritos que estão na prática dessas atitudes tão enfermiças? Espíritos que nasceram no nosso lar, que trouxeram arraigados aos seus espíritos preconceitos horrorosos e que os pais não viram, que a família não viu. E ele chega na escola e dá vazão, unindo-se a outros que pensam como ele, e dá vazão, então, àquilo que ele trouxe. Porque aquela questão, muitas vezes, não foi percebida no lar. Então, é muito comum que a gente ouça, né, que determinadas crianças sofrem algum nível de preconceito. Mas
mais preocupante do que aquelas crianças que estão sofrendo o preconceito são aquelas crianças que estão realmente promovendo essa ação, porque já estão revelando em tenra idade o conteúdo que vieram transformar e que não foi percebido. E aí lá na frente se tornarão adultos que vão promover situações dessa natureza para a sociedade, interferindo negativamente e atrasando esse processo evolutivo que nós estamos sendo convidados a inaugurar, que é o tempo de regeneração. Então, quando um professor, já que os pais muitas vezes não conseguem fazer esse trabalho porque não estão presentes na vida de seus filhos, quando um professor percebe um aluno que traz aquela característica, o quanto ele deveria se debruçar sobre aquele, chamar os pais, fazer um movimento, estabelecer uma ação saneadora para que aquele espírito realmente possa se perceber e sair daquele estado em que se encontra. Daí a importância de nós realmente refletirmos profundamente nesse conteúdo, porque uma família que traz esse nível de dificuldade que a Célia mencionou no Evangelho, em que acha que o reduto familiar ali é superior a qualquer outro, né? Que alguém que chegue vai atrapalhar, vai contaminar, vai estabelecer uma relação que não é adequada. E isso acontece não só nas famílias abastadas, mas em todas as famílias, né? Esse movimento que nós temos que fazer de perceber em nós, ele é fundamental. E quando um espírito retorna ao mundo espiritual sem ter feito essa mudança na sua vida íntima, quando ele volta no estado de prepotência, de falsa superioridade, ele chega realmente num estado muito depauperado. E é importante que da nossa parte nós possamos fazer um movimento para auxiliar. É bem comum a gente pensar assim, mas não vai adiantar. Como é que um espírito que traz uma característica dessa natureza vai se modificar pelas palavras de alguém, né? Pela vibração de alguém? Então, se nós não acreditarmos nisso, não dá para acreditar em Jesus. Nós temos que acreditar que a nossa fala amorosa, que os nossos exemplos, que a nossa possibilidade de nos misturar uns com os outros, com o ideal de sermos fraternos, vamos poder sim contribuir com a mudança de pensamento. É comum nós que somos espíritas também termos preconceitos com aqueles que abraçam ou que vivem outras religiões, outras ideias religiosas. E tudo isso revela de verdade um estado profundo de ignorância. Porque nós temos falado aqui na nossa casa uma frase que a gente gosta muito, que diz assim: a doutrina espírita me fez melhor que eu mesmo, mas jamais melhor que alguém, né? A doutrina espírita pode realmente nos tornar espíritos melhores, mas não temos como jamais em tempo algum comparar isso com outra pessoa. Então, quando nós abraçamos essas ideias perniciosas, ridículas,
ideias que não devem mais fazer parte de uma civilização, de um povo civilizado, quando nós abraçamos esse tipo de ideia, nós ficamos paralisados espiritualmente. Ficamos ao léu e vamos construindo ao redor de nós ambientes espirituais muito depauperados, escuros, e a nossa sintonia não se estabelece com o Pai e com Jesus. Então vamos pensar sobre isso, vamos auscultar, vamos fazer no nosso evangelho, em casa, essa pergunta. Vamos perguntar uns para os outros, para que nós possamos identificar com clareza e iniciarmos um processo saneador de nos evangelizar sobre esse aspecto. Porque no momento em que eu me sinto melhor que alguém, sobre qualquer aspecto, está havendo a predominância daquela chaga que o Espiritismo combate com muita veemência, que é o orgulho, né? Que vai derivar de muitas outras situações enfermiças para o espírito. Então, vamos abolir de verdade, da nossa intimidade, essa ideia distorcida da realidade de que somos melhores. Porque esse estado de melhoria íntima, ele só pode ser realmente considerado, e aí sim deve ser considerado, quando nós comparamos conosco mesmo. É eu comigo mesmo. Então eu sim posso hoje estar melhor que ontem. E eu sim, amanhã tenho certeza que vou estar bem melhor do que hoje, mas é sempre em relação a mim mesmo. E nós estabelecermos isso e conversarmos sobre isso vai evitar processos muito graves, porque nós temos visto na sociedade espíritos altamente inteligentes, com uma capacidade intelectual invejável, com uma possibilidade extraordinária de raciocinar. Mas, com o tempo, eles ficam até incapacitados, entram em processos psiquiátricos muito complicados. Muitos dessas pessoas, dos jovens, dos adultos, que têm essa mentalidade de comparação de si com o outro, eles acabam por se envolver em situações psíquicas muito graves. Então, nesse momento que nós estamos na humanidade, é necessário que nós possamos rever isso dentro do lar. Então vamos observar, né, situações muito dolorosas de espíritos inteligentes, mas que não conseguem prosseguir, porque lhes falta o desenvolvimento desses valores como o da humildade. Então, vamos enxergar isso na nossa família a tempo de socorrer, para que não venhamos, daqui a pouco ou daqui a alguns anos, ter que acompanhar aqueles que se encontram com esse tipo de pensamento a clínicas especializadas, a tratamentos dolorosos, medicamentosos, para segurar aquilo que nós não transformamos na nossa intimidade. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus,
divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigada por este dia em que nos encontramos em seu nome, desejosos de aprender as tuas lições de vida eterna. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, desejosos de nos transformar. Ampara-nos, estimula-nos, Senhor, para que sejamos espíritos amigos dos amigos, que nós possamos lançar sobre todos aqueles que chegam até nós os nossos melhores sentimentos, para que nós possamos nos pacificar. Só a consciência, Senhor, nos conduz a esse estado. Ampara-nos, fortalece-nos, para que nesse momento da nossa vida possamos expandir em fraternidade, em bom ânimo, em esperança. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Que nós, em humanidade, possamos, no tempo mais breve possível, aproveitar desta riqueza do seu Evangelho para transformar este planeta numa morada feliz. Feliz para todos. E nesta hora rogamos ao seu coração amoroso que possa destacar a equipe socorrista destinada, Senhor, a amparar aqueles irmãos que se encontram enfermos, localizados nos hospitais, necessitados de amparo e de saúde, que se encontram nas enfermarias, nos lares. Que nesta hora o Senhor possa abençoá-los, infundindo em seus corações luz e esperança. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, que cobre a nossa vida de bênçãos. E nesta hora tão grave, nós queremos rogar pelo Brasil, como nós temos rogado para o nosso lar, Senhor. Queremos pedir em favor da nossa nação, que as equipes responsáveis por estimular o bem e a verdade nos corações dos homens possam se aproximar de todos nós brasileiros, para que cada um de nós possa ocupar a sua posição de destaque, Senhor, pela fidelidade ao seu Evangelho. Que nós possamos realizar do que temos de melhor e que esta nação seja em breve, Senhor, aquela que irá espragir para toda a terra os exemplos vivos do teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo seu amparo. Protege, Jesus, as nossas matas, nossos riachos tão singelos, nossos animais pequeninos e aqueles maiores. Desce seu amor e sua generosidade, Senhor, sobre todo o nosso país. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.